todo mundo. Obrigada pelo convite e boa noite a todos os telespectadores. Obrigado a você, Boa noite, Mari. Mari, quando a gente fala em isenção até R$ 5.000, qual é o primeiro efeito prático no bolso do trabalhador formal e o que muda na retenção na fonte já nesses próximos meses? Veja, a partir de janeiro de 2026, vai sobrar o dinheiro do imposto que era pago para quem ganha até R$ 5.000. Ou seja, essas pessoas serão isentas do imposto sobre a renda, não vão mais pagar imposto sobre a renda. Então, vão poder dispor desses valores para economizarem, mas nessa faixa de renda se economiza muito pouco para adquirir mais produtos e isso, com certeza, terá impacto também na economia. Agora, com a inflação de outubro lá embaixo, o poder de compra até respira um pouco, mas a renda tributada continua sendo um labirinto, né? Existe um caminho simples para sincronizar a tabela do imposto de renda com desaceleração de preços sem arrombar o caixa público? Essa é a primeira questão. O caixa público funciona com arrecadação de impostos. Então, a partir do momento que você isenta um contingente maior de pessoas, né, que chega na faixa de milhões de contribuintes, essas pessoas deixam de pagar e aí o governo deixa de arrecadar, tanto a União como estados e municípios que têm uma parte dessa arrecadação do imposto sobre a renda. É uma justiça fiscal, porque quem ganha R$ 5.000, na realidade, não tem renda no conceito de renda, que é ter um plus do valor que utiliza para seus gastos. Na realidade, essas pessoas gastam praticamente tudo em alimentação, roupa, transportes, saúde, educação. Né? Por quê? Porque se paga imposto para ter o serviço público e, na realidade, as pessoas não recebem. Né? Mas o que é que acontece? Baixando a arrecadação, baixa o dinheiro disponível para a União, Estados e municípios enfrentarem os gastos que eles têm de fazer com o serviço público. E precisava ser compensado isso de alguma forma, e foi escolhido pessoas que ganham, empresários, atenção, empresários, porque não atinge o assalariado, que ganha acima de R$ 50.000 por mês. Então, foi excluído as pessoas que recebem lucros e dividendos, ou seja, pessoa jurídica tem seus sócios, seus acionistas e paga dividendos ou lucros para essas pessoas. Então, esse lucro, quem ganha acima de R$ 5.000 vai ser tributado, inclusive as pequenas empresas, para haver essa compensação no caixa da União. Ora, a pessoa jurídica já paga seus tributos e tributos altos. Na realidade, a pessoa jurídica é composta de sócios, de acionistas, de pessoas físicas. Muitas dessas empresas são como se fosse o trabalho dessas pessoas físicas. E elas agora vão passar a pagar, além do tributo na pessoa jurídica, vão pagar mais 10% na pessoa física com a distribuição dos dividendos. Então, isso aí vai impactar também no sentido de que muita gente vai pagar mais imposto como empresário do que vinha pagando anteriormente. Mary, se estima que em torno de 25 milhões de brasileiros que estão nessa faixa de renda aí, que vai estar isenta de imposto, eles podem deixar o Caixa da União bem desfalcado aí com 25 bilhões de reais, né, e que certamente vai ser compensado, né, no orçamento com receitas de outros, né, com taxação dos ricos e BETs e outros produtos. Agora, o próprio cidadão que está nessa faixa de renda aí, ele pode economizar até R$ 4.000 por ano. Você acha que esse dinheiro, de uma forma ou de outra, vai acabar voltando para o comércio, para o mercado? Quer dizer, as pessoas vão gastar mais também, porque vai ter essa sobra de dinheiro. Gastando mais, as empresas vão produzir mais, e produzindo mais, elas vão também recolher mais impostos. Quer dizer, é um círculo virtuoso, né, que o Brasil pode ensejar com essa mudança. Quer dizer, é uma mudança de tática, porque até aqui os governos anteriores todos não fizeram esse ajuste da tabela de imposto. Já fazia muitos anos que a gente não tinha isso, nessa correção aí. Você acha que é uma oportunidade também de se crescer mais, de ter mais renda na classe média e também movimentar mais dinheiro para o próprio Estado? Veja, a classe média que ganha acima de R$ 5.000
Na realidade, ela vai continuar pagando. É só aquela pessoa que ganha até R$ 5.000. Acima de R$ 5.000, R$ 7.000, ela vai continuar pagando imposto sobre a renda. Então, um grande contingente de classe média vai continuar na mesma que estava, e eu digo que indiretamente até vai pagar mais. Porque antes, pela tabela progressiva, você tinha o valor de isenção, que não era pago, era o imposto que não era pago por uma faixa, e esse valor isento entrava nas outras faixas. Agora não, vai ser 5.000 isento, e as outras faixas vão de 5.000 e 7.000 vão ter um redutor, e acima de 7.000 as pessoas vão pagar normalmente seu imposto. Ou seja, a classe média vai ser alcançada pela tributação, salvo quem ganha R$ 5.000. Vamos esperar que realmente haja esse círculo virtuoso, como você falou, desse dinheiro voltar para a economia, fazer com que a economia cresça, a economia crescendo, vai ter mais recolhimento de imposto. Eu não sei se o montante que vai deixar de ser pago é suficiente para dar esse giro na economia. Por quê? Porque as empresas estão pagando muito tributo, tivemos a reforma tributária do consumo e vai aumentar os preços, e as próprias pessoas físicas vão pagar mais imposto nesses novos tributos que entram em vigor a partir de 2026. Então, eu acredito que não temos nenhum estudo assim substancial para fazer essa afirmação. Mas há uma questão de justiça fiscal, e era até uma promessa de campanha do atual presidente, para isentar essas pessoas. Aconteceu. Agora vamos ver o reflexo disso na economia, se ele vai ter o poder de efetivamente girar essa atividade econômica. Porque a atividade econômica não depende só desse valor dos impostos. Ela tem a questão salarial, ela tem a questão da previdência social, ou seja, a folha de pagamento, e nada disso foi mexido. Hoje é mais caro você ter um funcionário assalariado, porque o assalariado recebe menos, mas, em compensação, a empresa paga o dobro. Então, todos esses fatores, eles influenciam na atividade econômica, e não sei se só essa parte da isenção dos 5.000 será suficiente para haver um giro da economia. E bom, vamos aqui. E para quem ganha um pouco acima dos 5.000, como é que a gente faz para evitar o degrau que pune quem passa centavos do limite? Faz sentido criar uma outra faixa de transição, um crédito devolutivo para suavizar essa curva? Porque é isso. Aí, a partir dos 5.000, tem aquele valor um pouco menor, né, de desconto, mas, ao mesmo tempo, assim, se você ganha 5.001, e aí? Como é que a gente fica nesse sentido? A questão da justiça fiscal era o seguinte: você ter quem ganha 5.000 isento, quem ganha 7.000 teria 5.000 isento, pagaria só acima de 2, mas não é isso que vai acontecer. Na realidade, o que foi aprovado é até 5.000 é isento, e a partir de 5.000 vai ter um pequeno redutor para quem ganha de 5 a 7, na faixa de 900 e poucos reais, um redutor do tributo apurado, tá? Mas o resto vai pagar igual, 27,5% a pessoa física. E aí você tem pessoas que ganham 7.250, pagam 27,5%, pessoas que ganham 30.000 pagam 27%, pessoas que ganham até 50.000, 60.000 de salário vão continuar pagando a mesma faixa. Deveria, sim, ter um redutor, até porque o imposto sobre a renda ele deve ser progressivo, ou seja, ir amortecendo quem ganha menos até chegar mais. Mas aí entra na questão do caixa do governo. Se ele der um redutor maior para todo mundo, iria precisar de muito mais compensação. Mas o que eu digo sempre no Brasil, todo mundo se preocupa com a arrecadação e ninguém se preocupa com o gasto. Daí porque sempre vamos precisar de mais arrecadação, mais imposto cobrado de todo mundo, para que haja realmente a arrecadação necessária à prestação de serviços. Mas ninguém quer rever o Estado, o gasto do Estado, se é de qualidade, a qualidade dos serviços que são prestados, porque nós temos países em que a tabela de imposto sobre a renda é 45%, 50%, e aqui é 27%. Só que lá você tem o retorno social em segurança, educação, saúde, coisa que aqui nós ainda não temos. Então, a primeira discussão agora deveria ser exatamente o gasto público e haver a reforma do Estado para que possamos efetivamente ter uma redução de carga tributária. Senão, a classe média vai pagar. A grande novidade foi os super ricos, né? Ou seja, foi chamado no Brasil
quem tem renda alta, acima de R$ 50.000 de lucros e dividendos, bem é importante dizer, foi escolhido para pagar essa conta. Se desse mais isenção e mais redução para a classe média, até quem passou de R$ 5.000, iria precisar de mais recursos para continuar cobrindo o caixa do governo como estava hoje. Isso independe do governo que está aí, porque vem acontecendo isso ao longo do tempo. Essa tabela do imposto sobre a renda, ela já deveria estar em 5.000 de isenção há muito tempo, ela estava defasada exatamente por quê? Porque a inflação ia sendo gerada, mas a tabela não era corrigida no mesmo nível. Então, agora houve uma atualização dessa tabela com essa isenção, mas aí vem a questão, pesa no caixa. Só que, ao invés de cortar gastos e custos, preferiu-se tributar a esse chamado renda alta. Só que daqui a pouco vamos precisar de novos reajustes e novas tributações. E a gente que vem acompanhando ao longo do tempo, a gente vê que foram criadas várias outras tributações para reequilibrar o caixa e ninguém nunca pensou em cortar gasto. Pois é, se fala em cortar gastos, fala em fazer reforma administrativa, etc., que é por onde se corta gastos, de fato, mas isso não vai acontecer tão cedo. Quando que vem um ano eleitoral, né? E ninguém, partido de governo nenhum, quer cortar gastos, porque quer gastar mais, porque é um ano de disputa eleitoral, ainda mais numa disputa tão acirrada e tão, né, que a gente vê hoje no Brasil, polarizada, o governo nenhum vai cortar gastos, pelo contrário, vai gastar mais para, né, dentro da campanha eleitoral. Agora, você acha que essa isenção que saiu um pouco mais de recursos ainda do caixa do governo, ele pode provocar, de alguma forma, um aumento do déficit público? Com certeza, se não foi bem calculado a nova arrecadação desse tributo sobre a alta renda, e se não houve um ajuste necessário com o que deixou de arrecadar, aí sim vai haver um déficit maior. E aí esse déficit precisa ser coberto. Você vê que até agora não foi aprovada a lei de diretrizes orçamentárias, né? Ou seja, já deveria ter sido aprovado até julho, a famosa LDO, o Orçamento da União, e isso tem um impacto muito maior. Por quê? Porque, com certeza, já tem algum déficit lá embutido que vai precisar ser coberto, porque a meta fiscal é o déficit zero. Né? Uhum. Só que, se gastando cada vez mais, e você falou bem a questão do ano eleitoral, vão vir novos gastos, e aí de onde vem a receita? Veja, não adianta se iludir, só tem um lugar, é nosso bolso, é o meu, o seu e do nosso telespectador. E aí a população nunca se alerta para isso na hora de votar. Doutora América, tem mais uma questão, a gente, se não votar logo essa LDO, se não votar o orçamento para o ano que vem, daqui a pouco nós vamos ter o Congresso em recesso, porque em dezembro já ninguém faz nada no Congresso mais, né? Estamos já no meio de novembro. E aí a gente pode repetir até a mesma crise que os Estados Unidos registraram agora com aquele shutdown, né? Que não tinha dinheiro nem para pagar controladores de voo, e 41 dias que o país quase parou lá. Quase parou, não, muita coisa parou. A gente corre esse risco de, não tendo orçamento votado para o ano que vem, ter vários setores que não vão funcionar logo no começo do ano? Os serviços públicos essenciais, só que o Congresso só vai poder entrar de recesso depois que votar a LDO, tá? Então, isso é uma restrição legal para exatamente impedir que eles saiam de férias e fique o caos e tenhamos aqui um shutdown igual aos Estados Unidos, né? Mas, na verdade, esse ajuste do orçamento é que está causando esse atraso, porque, ao contrário de outros países, aqui a gente tem liberdade de emendas parlamentares. Ou seja, não é só o executivo, temos o executivo, o legislativo e o judiciário. E o legislativo, podendo fazer emendas amplas, isso leva também a um aumento de gasto público. E aumento de gasto público, vamos precisar ter mais impostos para cobrir. Então, vamos, pelo cenário que está aí, vamos aguardar mais imposto. E aí, só para lhe dizer uma coisa, a reforma tributária que foi aprovada, ela trazia como um princípio o combate à regressividade, ou seja, o mais pobre iria pagar menos, e foi estabelecido o famoso cashback. Ou seja, o mais pobre, foi considerado mais pobre quem ganhava até R$ 700, ele teria de volta esse novo imposto, que é IBS e CBS, que fosse pago.
Só que quando foi aprovada, a devolução dele vai ser apenas 20% do imposto que ele pagar. Então, você vê que agora houve isenção até R$ 5.000 do imposto sobre a renda, mas nós temos todos os outros tributos que continuam a ser cobrados e o pobre vai pagar esses outros tributos, considerando que é pobre quem ganha até R$ 700.000. Ou R$ 700. Pelo amor de Deus. Doutora Mari, 13º, férias, PLR, costumam bagunçar o orçamento, né? Com a nova faixa, como é que fica a tributação desses itens? E qual que é o roteiro simples para a empresa ajustar a folha sem erro e para o trabalhador entender o que vem líquido? Veja, esse ano fica como está. Quem está pagando, paga. Quem vai ter retenção na fonte sobre férias, sobre 13º, tudo. A partir do próximo ano, sim, é que as pessoas físicas assalariadas vão deixar de pagar aquele imposto mensal retido na fonte de R$ 5.000. Então, quem ganha R$ 5.000, antigamente ela iria receber descontado o imposto, receberia 4.000 e poucos reais, agora não, vai receber os 5. E a empresa? A empresa continuava pagando os 5 e mais toda a questão previdenciária. Então, a empresa não vai ter que fazer ajuste nenhum no que ela paga, porque ela vai continuar pagando os 5.000. Antes pagava uma parte como imposto e uma parte como salário. Agora não, ela vai pagar tudo como salário para o trabalhador. Mas só que os outros gastos da empresa vão continuar normalmente, porque a isenção é só em relação ao imposto sobre a renda. O que as pessoas vão esperar é que, a partir de janeiro, vai sobrar um pouquinho a mais nessas pessoas que ganham até R$ 5.000, que antes pagavam imposto retido na fonte. Retenção na fonte é o quê? Todo mês você recebe o salário e se descontava o imposto que incidia. Agora, quem ganha até R$ 5.000 não vai ter o imposto, vai receber tudo líquido no bolso dela. Mas quem paga vai ser a mesma coisa, vai continuar pagando. Ou seja, o empresário vai tendo o mesmo gasto. E, além disso, o que já tem FGTS, os gastos previdenciários de folha, etc. Continua tudo igual. Maria Biqueiroz, muitíssimo obrigada pela conversa direta e pelos caminhos práticos para o contribuinte. Foi ótimo aprender um pouquinho mais.